Assim como qualquer outro músculo do corpo humano, para ficar em forma, o cérebro precisa ser exercitado o tempo todo. E a melhor maneira de fazer isso é estudando e sempre aprendendo coisas novas, estimulando você mesmo a pensar e refletir sobre novos conhecimentos. A sala de aula pode ser um bom ambiente para isso. Segundo o Censo de Educação Superior, o Brasil tem mais de 30 mil universitários com mais de 60 anos. Seria a idade um fator limitante para o aprendizado? Pessoas com mais de 60, 70, 80 anos poderiam voltar para a sala de aula? No Longe é Viver de hoje, a gente vai ver que sim, universidade é coisa para idoso. E com o aumento de expectativa de vida, isso se tornará cada vez mais comum. Voltar a estudar após os 60 anos de idade tem se tornado cada vez mais comum desde a década de 70. A faculdade para a terceira idade teve o seu modelo criado por Pierre Vellas, psicopedagogo da Universidade de Toulouse, na França. De lá para cá, esse modelo se espalhou pelo mundo todo, criando espaços dedicados ao ensino e desenvolvimento do idoso. No Brasil, esse modelo foi readaptado pelo Dr. Américo Piquet Carneiro no ano de 1992, no Rio de Janeiro. Surgem então as Universidades Abertas para a Terceira Idade, as UNATES. Por que aberta? Porque é uma universidade onde você tem ensinamentos, tem curso, várias atividades, mas ela não segue um roteiro oficial. Você não tem provas, você tem aqui para aprender, para conhecer as pessoas, um local de encontro, de prazer, um local de integração. Então, o NAT, ela se tornou um certo modelo nacional do cuidado do idoso. Já são mais de 80 UNATES por todo o país. Há cerca de 100 opções que variam entre cultura, artes, política, economia, até temas da atualidade. Não há provas nem pré-requisitos para as matrículas. Porém, o aluno precisa frequentar pelo menos 75% do curso. A volta aos estudos pode influenciar a vida dos idosos em vários sentidos: desenvolvimento profissional, desenvolvimento das relações sociais, novos interesses, desenvolvimento intelectual. Ou seja, parar de aprender não é uma opção para quem quer viver mais. O número de anos que eu estudo me protege contra doenças que atingem o meu corpo, como pressão alta, diabetes, osteoporose, câncer e também depressão, e também Alzheimer e várias outras doenças. Por quê? Quanto mais eu estudo, primeiro, maior o estímulo para o meu cérebro, mais forte ele fica. Então a educação é uma coisa que a gente precisa lutar sim. Por mais que a nossa educação tenha falhas, e tem muitas falhas, mesmo assim, os anos de escolaridade bem feitos aumentam, malham o cérebro e deixam ele tolerante ao envelhecimento, resistente ao envelhecimento. Mesma coisa, línguas. Quanto mais línguas eu falo, mais resistente é o meu cérebro. Acontece
que eu casualmente tenho um gênio elétrico. Eu não sei ficar parado. E ele não consegue mesmo. Chaim veio da Polônia para o Brasil quando ainda era jovem, na década de 30. Tem 93 anos e há um ano terminou a sua graduação em Direito pela Faculdade FMU em São Paulo. É isso mesmo! Foram 5 anos de aula justamente porque o seu estado de inquietude o coloca em movimento a maior parte do tempo. Segundo ele, sempre foi assim. Começou a sua carreira em São Paulo como construtor, depois mudou para o ramo gráfico e, posterior a isso, quis aprender técnicas de vendas, mas que, segundo ele, não foi uma área que o agradou. E agora, o que fazer? Já estava aposentado. Foi então que Chaim começou a notar algo diferente. Não com ele, mas com as pessoas. Como iniciativa primeira, eu, logicamente, fui procurar dentro do meu antigo ramo de construção. Ninguém me aceitou. Seu Chaim, o senhor está muito velho, nós queremos jovens. Eu ouvi essa conversa de velho, tá? Eu cheguei a dizer para um célebre cidadão, quando ele disse, o senhor está muito velho, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Coisa velha a gente joga no lixo. Pergunta para minha mulher se ela vai me jogar no lixo. Até que um belo dia, nós estávamos numa reunião, eu e minha esposa. E nessa reunião havia, nesse grupo, 2 advogados. E nós discutimos, não coisas de direito, mas discutimos. Quando terminou a reunião, a minha esposa vira para mim e disse, me diz uma coisa, quem foi o imbecil que mandou você estudar engenharia? Falei, por quê? Ela disse, olha, você devia ter estudado direito. Os 2 advogados que estavam aqui não conseguiram te dobrar. Eu olhei bem para minha mulher, encarei. Falei, você sabe de uma coisa? Você me deu uma ideia brilhante. Nós estávamos naquela época em novembro, quer dizer, próximo do vestibular. Falei, amanhã eu vou te responder. No dia seguinte, eu fui ver quais eram as faculdades que ainda mantinham inscrição, porque já estava muito tarde. Eu encontrei aberto USP e FMU. Inscrevi nas 2, cheguei em casa e mostrei para minha mulher, eu falei, olha aqui, vou prestar vestibular para Direito. Ela disse, você é louco. Ela disse, veja bem uma coisa, você está com 84 anos, como é que você vai prestar vestibular se você saiu do colégio em 1940 e tanto? Depois de 60 e tantos anos você vai prestar, o que você sabe de direito? Nada. Além disso, você vai competir com essas crianças que estão saindo agora do colégio com tudo fresquinho na cabeça, tá? Digo, olha, em parte é verdade, mas acontece o seguinte, eu confio no meu computador. Este computador vale mais do que o outro. Pode ser que eu fale, mas que eu vou prestar o vestibular, eu vou. Como em todo lugar que eu vou me chamam de velho, eu vou estudar direito. Ela disse, por quê? Falei, porque se eu me formar em direito, o primeiro cliente que entrar no meu escritório e olhar para mim, ele não vai perguntar quando eu me formei, mas ele vai dizer, esse velho deve ter uma experiência. E foi assim que a história do Chaim com a universidade começou.
Lembro muito que a gente estava no 3º semestre, porque na verdade ele começou a faculdade à noite e foi no 3º semestre que ele veio para minha turma. E ele entrou e todo mundo olhou para ele e ele falou: "Não, eu não sou o professor". Aí eu lembro que a gente riu e logo a gente falou: "Gente, mas como assim não é o professor?". Enfim, ele assistiu a aula e aí eu e a vice-representante de sala, a gente falou: "Vamos conversar com ele para saber quem ele é, o que ele está fazendo aqui, quantos anos ele tem". E aí ele falou: "Meu nome é Chaim, eu tenho 85, 86, eu não me lembro. E eu vim pra turma de vocês, eu estudava à noite, e aí desde então ele virou o xodó da turma, né? Não tinha como". A chegada da terceira idade não precisa ser sinônimo de isolamento, perda de interação social e falta de oportunidades de novos aprendizados. Seu Chaim é exemplo disso. Não deixou que os outros determinassem o que seria da sua vida dali para frente. Diante do novo desafio, deixou o medo de lado e abriu o coração para os seus novos amigos, meninos e meninas de 17 e 18 anos. A jornada só estava começando. Um belo dia, eu chego na faculdade no dia 6 de setembro. Casualmente é meu aniversário. Eu não esperava coisa nenhuma. Abro a porta da minha classe para entrar. Um carnaval que eu nunca vi na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive uma festa de aniversário, porque eu nunca tinha tido. Eu nunca comemorei. Posso expressar o que eu estou sentindo, né? É isso aí. Vou mostrar para minha madame. Quando você se engaja, quando você fica curioso, quando você cria um propósito para a sua vida, você não está só se prevenindo, você está construindo mais saúde. Você está chegando, na verdade, a um melhor patamar seu. Estudos revelam que idosos que voltam às salas de aula mantêm o cérebro ativo, aumentam a sua capacidade cognitiva, possuem uma vida social mais participativa e vivem mais felizes. Esse sentimento de felicidade afasta a depressão e outras doenças típicas da terceira idade. A vida acadêmica foi simples, mas definitivamente nada fácil. Seu Chaim teve que aprender mais uma arte, a de superar desafios. Se bem que nessa matéria ele já possuía alguns créditos. Eu, casualmente, sou colecionador de antiguidades. E eu tenho ainda em meu poder alguns gravadores de cassete. Coisa que hoje em dia ninguém tem porque não tem fita cassete. Fui para a aula, botei o microfone na lapela, botei o gravador em cima da mesa e aguardei. O professor, quando entrou, eu digo: meu caro professor, eu casualmente sou meio deficiente em audição. Eu peço a sua permissão de gravar a sua aula, porque aí eu chego em casa, ponho o fone de ouvido e vou recapitular a sua aula. Tá? Disse: olha, não é permitido gravar. Falei: bom, já que não pode, eu não vou contra a lei. Tirei o microfone, peguei o gravador, botei na minha mala, assisti a aula. Na segunda aula desse professor, ele, quando entrou, disse: seu Chaim, o senhor me desculpe, mas o senhor tem autorização para gravar a aula. Falei para ele: esteja tranquilo de que o negócio é sigiloso. Isso é para mim e ninguém mais vai tomar conhecimento disso.
Então eu lhe digo, tenho o curso gravado desde a primeira aula até a última, em fitas aqui em cima, não tenho nem onde colocar tanta fita. Fiz as provas exatamente como todo mundo. Única coisa que na faculdade eu sentava na primeira carteira. Por quê? Por deficiência e tal, então eu sentava. Foi o único privilégio que eu tinha, porque o resto, o que os outros faziam, a mesma prova dos outros, tudo igual. Na verdade, no começo a gente ficou um pouco preocupado, porque, sei lá, é difícil para todo mundo. E a gente falou, nossa, mas como, né? Como que a gente vai poder ajudar? Mas no decorrer do curso a gente viu que ele acompanhava as aulas, ele levava o gravador dele, todos os professores autorizavam. O que a gente sempre fez foi se unir para ajudar, assim, a gente ia no Xerox, tirar Xerox de caderno, porque é mais fácil às vezes do que ele ficar só com o material dele. A gente não sabia até que ponto ele tinha conseguido gravar ou conseguido escutar e anotar. Então, todo semestre ele pegava os cadernos para tirar Xerox. Todo mundo que tinha matéria digitada e a gente pedia, a pessoa mandava para ele por e-mail. E foi isso, os trabalhos ele sempre entrou normalmente nos grupos. Muitas vezes ele que acalmava a gente, porque eu lembro, ele sentava muito perto de mim na primeira cadeira por conta da deficiência auditiva e da visão, enfim, pela idade e tudo, ele sempre sentava no mesmo lugar. Então ele pegava muito a gente nervoso, comentando, tipo, sei lá, 5 minutos antes da prova, a gente entrando em desespero e tentando ler alguma última coisa, e ele... Era engraçado porque ele ficava um tempão olhando a gente, e aí quando a gente acalmava, ele falava: por que vocês estão tão nervosos? Se não der certo, vocês fazem de novo. E aí a gente falava, nossa, acho que é isso mesmo, sabe? Então no decorrer do curso a gente foi tendo muitas lições com ele, e ele sempre tinha um comentário para fazer em todas as aulas e era sempre super pertinente, e até os professores ficavam tipo, nossa, como assim ele falou isso? Então eu acho que foi, ele disse que ele aprendeu com a gente, mas a gente aprendeu muito mais com ele, com certeza. Mas e o chamado trabalho de conclusão de curso? Aquele que deixa todo estudante de cabelo em pé. Pois é, seu Chaim não escapou dele não. Diríamos que ele escolheu ferramentas mais tradicionais para trabalhar nisso. Papel e caneta. Fazer uma nova faculdade após os 60 anos de idade cria para o idoso outras chances de recolocação no mercado de trabalho após a aposentadoria. Ou pelo menos, deveria. Será que o mercado está preparado para receber esse grupo? Olha, eu diria que a sociedade está muito mais atrasada, né? Quer dizer, o mercado de trabalho é um problema em algumas áreas. Em outras, você tem segmentos que estão aproveitando muito bem esse boom do idoso. Questão de turismo, viagem, em períodos de baixa temporada, teatros. Tem muitos nichos de mercado e muitos idosos, com a sua experiência e tal, também conseguem alocação em alguma dessas áreas. Outros não. Outros talvez por miopia das empresas. Mas eu diria que hoje em dia os idosos estão muito mais robustos, estão muito mais empoderados, né? Eles estão com condições reais, né, de usufruir essa grande conquista que é mais anos de vida. Pensa bem, assim, o governo segue uma tendência mundial que é aumentar o tempo em que a pessoa precisa trabalhar ou a idade que ela tem para conseguir se aposentar. Mas como isso acontece na prática se as empresas têm ainda a cultura de dispensar os trabalhadores lá pela faixa dos 45, 50 anos, porque considera que eles já estão velhos, prestes a se aposentar, que não precisam, que não vão mais receber investimento em treinamento da empresa e começam a olhar só para o cara mais novo, porque é uma mão de obra relativamente mais barata e que o mindset é flexível, pode ser moldado pela cultura da empresa. Então, tem um gap entre o que é uma tendência mundial e que o Brasil vai seguir, de aumentar o tempo que a pessoa vai levar para se aposentar e que ela vai ter que trabalhar, e o que acontece na prática. Durante o curso todo eu procurei, eu não posso dizer desesperadamente, mas com todo afinco eu me dediquei a procurar pelo menos um estágio num escritório, porque
a realidade é uma só. A gente se forma dentro de uma faculdade, mas sai como um pé rapado, porque não tem experiência. O que adianta conhecer a lei, mas se a gente não tem experiência como aplicar a lei? Então, eu não consegui, em todos os 5 anos de faculdade, eu não consegui arrumar um estágio. É uma vergonha porque o idoso nessa terra é desprezado. Ninguém perguntou para mim qual é a sua experiência, o que o senhor sabe fazer. Um dos ganhos de voltar à sala de aula é o contato com estudantes mais jovens. Tem pessoas que preferem observar de longe, mas o fato é que essa interação permite a troca de experiências tão necessária para a manutenção de uma sociedade ativa e dinâmica. A gente ficou muito feliz, nunca teve um ponto negativo, mas a gente ficou preocupado do que ele ia acompanhar, se ele ia entender algumas coisas que jovens fazem. Então, assim, ele se incomodava muito quando a gente falava junto com o professor, que na verdade ele tá certo, mas é um costume errado, né, da nossa geração. Se incomodava muito com... Não se incomodar de ficar bravo, mas a gente via que ele não entendia por que a gente estava fazendo aquilo. Ele tinha alguns comportamentos muito melhores que os nossos. Por exemplo, ele esperava o professor acabar a chamada para levantar, enquanto todo mundo levantava e não estava nem aí. Então a gente começou a perceber que realmente era diferente, que talvez a gente pudesse observar isso e melhorar. Então foi um conflito, mas ele tinha muita experiência, ele sempre fazia comentários pertinentes e às vezes ele trazia fatos da época dele, que a gente não era nem nascido, então era bem legal mesmo. Era um complementava o outro. Me tiraram do hospital no dia da colação de grau. Eu fui para a colação. O que aprontaram comigo lá, eu digo, escuta, tem mais 100 e tantos alunos aqui para isso. Não, mas o senhor tem o privilégio. Tanto assim que na hora de receber o diploma, quando eu fui chamado, o anunciante, espera um pouquinho, eu fiquei parado ali. Agora, não sei o que, chama professora, não sei o que. A professora veio. A senhora vai acompanhar o seu Chaim. Aí, o estardalhaço foi tremendo. A ovação, ei, Chaim... Vou pedir à professora que nesse instante conduza nosso próximo bacharel até diretamente ao magnífico reitor. Por favor. Ele é Chaim Sinskes. Diferente dos outros bacharéis, o magnífico reitor, nesse instante, entregará ele mesmo o diploma ao bacharel Chaim Sinskes. O mais velho da turma. Por isso, sintetizamos nele a nossa homenagem a todos os bacharéis desta noite. Que o bacharel Chaim possa representar para vocês a persistência, possa representar para vocês a garra e o sentimento, principalmente, de nunca desistir. Eu fiquei muito ansiosa, eu acho que todo mundo ficou, na verdade a nossa sala toda queria saber se ele ia estar lá, e o que a gente ia fazer para ele. E a gente, assim, todo mundo da nossa sala sabia, as outras turmas também sabiam, porque a gente avisou.
E ficou todo mundo muito ansioso, porque, assim, muitas pessoas mais velhas fazem faculdade. Mas ele estava se formando com 90 anos. E a gente teve a oportunidade de passar 4 anos desses 5 de faculdade do lado dele. A gente viu que em nenhum momento ele foi beneficiado, que ele teve algum privilégio. Então, assim, ele chegou lá assim como nós chegamos. Todo aprendizado é um processo e depende de experiência de vida. E assim seguimos aprendendo mais, aprendendo melhor e aprendendo por mais tempo. Seu Chaim conquistou o diploma, é um especialista da lei, mas não conseguiu oportunidades para praticá-la no exercício da profissão. Tempo perdido? Existe um pequeno provérbio: nada é à toa. Logicamente, eu vou tirar proveito disso, mesmo não trabalhando. Nada foi perdido, pelo contrário, foi lucro que aumentou o depósito da caixa celular aqui, aumentou tremendamente. Eu só espero que apareça algum generoso que ainda acredita no velho e ainda espero arrumar alguma coisa aí para poder passar o resto da minha vida trabalhando, porque é a única coisa que eu gosto. Eu posso resumir em 3 palavras o que eu aprendi com a história do seu Chaim. A vida continua. Eu não sei se fazer uma faculdade agora é um bom negócio para você, mas eu e você precisamos entender que o aprendizado é contínuo, é para a vida toda. Então, para concluir, eu desejo uma ótima jornada de muitos aprendizados para você.